Eu não sou futebol carioca, não. Eu já falei aqui, eu sou Vasco. Fluminense, Botafogo, Flamengo, cada um com seus problemas. Eu tava vendo os números do Vasco, meu Deus do céu. 20 jogos, 3 vitórias, Fernanda Maia. Como é que pode isso? Olha aí. Mas agora vai ser... Vai pra faculdade de matemática, velho. Esquece isso aí, cara. Agora o Vasco enfrenta o Mirassol. Aí você fala, Mirassol, né? Quanto tempo, né, o Mirassol... Mas olha o Mirassol na tabela. Alô, Reinaldo! O Mirassol tá 8 jogos sem perder. A coisa tá feia. A coisa Amanhã, tá preta. fora de casa, esse jogo de Campeonato Brasileiro. Tá precisando de uma vitória para se afastar da zona do rebaixamento. E a equipe também tem sentido a fase do artilheiro Verratti, né? Que tá sem marcar gols. A gente preparou uma reportagem... Marcou apenas uma vez e teve 20 finalizações. O único jogo em que não finalizou foi na derrota para o Del Valle por 4-0. Apesar das muitas tentativas, o jogador tem encontrado dificuldades para balançar as redes. Apesar da fase de Verratti, ele tem a confiança de Diniz. O plano principal é recuperar o Verratti na questão dele colocar a bola para dentro. E você fica com esse seu risinho com as amizades nossas. Ô, Lucas Pedrosa, qual é o provável Vasco que vai encontrar o Mirassol? Já falei, vocês que só gostam da gente, não acompanham o campeonato, o Mirassol tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Sim. Como vai o Vasco? Jesus Cristo no gol. Lateral direita, Deus. Na esquerda, Ave Maria. No meio de campo, São José. Pô. Tem São Januário e quem também. é o Judas nessa história, Pedrosa? O João Vitor. Não perdeu nossa amiga. Alex, aquela aguinha, por favor, Alex. Sexta-feira a gente se segue, cara. Ele não tá expulso, não? Não, dessa vez não. Viu? Ai, meu Deus. Ele voltou de suspensão, cara. Ele tá expulso pro próximo jogo contra o CSA. E ele joga? Daí que é o problema. Olha só, vamos lá. Daniel Fusato deve ser o goleiro. Porque não pode ser. O Léo Jardim foi expulso no último jogo. Exatamente. Lateral direito, Paulo Henrique tá suspenso, deve jogar o Pumita. Aí a grande dúvida, se ele vai insistir mais uma vez, e eu até procurei apurar isso nessa manhã, tá? O que eu vi foi o seguinte, Pedrosa, não sei. Ah, é? Mas será que o Diniz sabe? É essa que é a questão, porque ele pode muito bem entender que é o momento de preservar esse atleta, que ele não vai jogar contra o CSA num momento importante na Copa do Brasil, ou seja, você preserva o atleta, você dá a oportunidade de você firmar uma dupla de zaga mais consistente. Para mim, a dupla de zaga hoje tem que ser o Lemos e até o Lucas Freitas ou o Luiz Gustavo, porque o Lucas Freitas fez até uma boa partida contra o Inter lá, e foi um momento que o Vasco conseguiu, mesmo no Beira-Rio, ter uma consistência maior. Então eu colocaria o Lemos, principalmente, e daria uma oportunidade para o Lucas Freitas, que já está ali mais acostumado. Eu já teria colocado o Luiz Gustavo há muito tempo. Mas como eu sei, eu estou pensando com a cabeça do Diniz, Lemos na direita, volta ele para a posição ali e coloca o Lucas Freitas. Lucas Piton na lateral esquerda, no meio, Hugo Moura, porque é o que tem, ou entra com o Thiago Mendes de titular, acho que já seria uma oportunidade também para você poder entrosar esse jogador que para mim tem que ser titular como primeiro volante, Tietê, Ryan, Nuno, David. E aí vai perdendo, a dor de cabeça, né? E tem o ponto também, o Coutinho jogou alguns minutos agora contra o CSA. Aí eu não sei o que vai depender da cabeça do Diniz. Se ele vai querer dar algum tempo mais de titular para o Coutinho ou se ele vai manter o David. Eu, sinceramente, manteria o David nesse momento. Porque eu acho que o David ainda tem uma condição física melhor do que a do Coutinho. E aí, contra o CSA dentro de São Januário, eu pensaria em colocar o Coutinho. Tem o quê? Uma formação importante. É o que é? Fala para mim aqui no meu ponto. Mudança de treinador. Cadê? Olha aí o Rico Novaes, é isso? Vasco demite Diniz e contrata Miguel Falabella para ver se sai de baixo. Magda! Eu não sei se o Miguel Falabella é Vasco. Eu não sei qual é o time. Acho que ele é tricolor, né? Ou não? Eu não sei. Não sei se eu nunca vi ele com nada de... Um abraço pro Miguel Falabella, que é um... Não, cara, um abraço pro Rico Novaes, pô. Você tá rindo de quê, Vene Casagrande? Olha aqui, tem uma ruim coisa. Pra mim, imagina pra você, Pedrosa. A coisa vai mudar.
Olha aqui, eu tô falando pra você, vai ganhar do Mirassol, amigo. 1-0. Meio a 0. A bola vai entrar na trave, vai entrar, não vai entrar, aí vai dar gol, mas é meio gol e vai ser o gol do Verratti. 3 pontos. Gol do Verratti, deixa eu falar um negócio Olha aqui. Miguel Falabella é torcedor do Vasco. Falei? Acabaram de apurar. Eu tinha essa lembrança. Fala o que você quer falar do Verratti. Deixa ele desabafar. Desabafa. É muito importante, tá? Saber diferenciar a má fase do atacante de que ele não presta é muito importante. O Verratti é um jogador que ele tem 112 jogos com a camisa do Vasco, 53 gols marcados e 6 assistências, ou seja, ele tem 59 participações em gols em 112 jogos. Isso dá uma média aí de mais de meio de participação em gols desde que ele estreou com a camisa do Vasco. Ele sim vive um momento ruim, ele sim vive um momento em que, obviamente, os gols que ele sempre foi acostumado a fazer e ele não tem conseguido fazer mais, fazem falta. O Vasco foi prejudicado no jogo contra o Grêmio, porque o Verratti perdeu o gol. Contra o Internacional, ele não só perdeu o gol, mas ele também acabou entregando o gol para o Carboneiro. No jogo, diante do CSA, ele também perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo. Mas, gente, futebol tem memória curta. O Verratti já salvou o Vasco diversas vezes. Má fase, todo atacante passa. O Pedro passa, o Cano passa, o Tiquinho já passou, o Igor Jesus em algum momento ficou também nesse momento de não conseguir fazer gol. Nós defendemos então, assim, ele aqui, né? Cara, mais respeito com um cara que já fez muito pela camisa do Vasco, por um cara que foi importantíssimo para não fazer o Vasco cair em 2023. Se o Vasco fez alguma campanha decente em 2024, tem muito a ver com o Verratti. Então, de verdade, vamos ter paciência com um cara que se entrega, que se dedica, que ama o Vasco e que já fez de tudo com essa camisa, que foi possível dentro desse contexto para poder ajudar. O Verratti é um cara que ama o Vasco, que se dedica o tempo inteiro. E em algum momento essa má fase vai passar. Então, nesse momento, eu acho que é muito mais um papel do torcedor de apoiar o Verratti do que tentar tirar ele do time, do que... Pedro, você está protegendo o Verratti. Não, gente. Se a gente tem que reclamar alguma coisa, é com a diretoria que não entregou um centroavante reserva. O time não tem centroavante reserva. Verdade. Então, assim, o Verratti é um cara que tem 36, 37 anos, que joga 50 jogos por temporada e continua se dedicando pelo Vasco da Gama. Essa má fase vai passar, cara. Lembra do que eu tô falando. Mas tem alguém resmungando dele? Alguém? Tem muita gente resmungando dele. Gente, mas não pode. Olha, o Verratti, e além de tudo isso que você falou, momentos cruciais e difíceis para a história do Vasco, ele fala, eu resolvo aqui, que a gente tá falando que quando o time tá chacoalhado, internamente no vestiário, tem personagens muito poderosos para segurar a peteca, para deixar não cair. E o Verratti foi esse cara, desde que ele chegou no Vasco da Gama. A gente tem que entender que nenhum camisa 9, vai passar o ano inteiro, anos consecutivos, marcando o tempo inteiro. Sim. Né? Ou ele vai participar de uma outra forma, que não é colocando a bola na rede, ou às vezes ele vai experimentar ali alguns jogos que depois, quantas vezes já vimos essa cena aqui no futebol? Sai. Que o cara faz o gol, porque realmente às vezes dá uma nhaca no 9, que é natural o Vene Casagrande. Reclamar do Verratti beira a loucura, o Vene. O pior que eu tenho acompanhado nas redes sociais, muitos torcedores do Vasco reclamando do Verratti, pedindo a saída dele do time titular. Eu acho isso um absurdo. Eu até entendo pedir a saída dele em determinados jogos durante o jogo. Eu acho que faz sentido. Por características de jogo, estilo de jogo, até mesmo como o adversário está atuando. Agora, pedir a saída do Verratti do time titular, para mim, não faz o menor sentido. Se tivesse alguém à disposição que pudesse fazer o que ele faz, beleza, eu até aceitaria. Mas não tem ninguém, e ele faz muito bem. Não é porque ele não está conseguindo fazer gol que ele não está jogando bem. Tudo bem que ele caiu um pouco de produção, isso é bem verdade. Ele já viveu momentos melhores, mas nem Cristiano Ronaldo e Messi vão viver sempre no auge 100%. O Verratti, ele caiu assim como o time do Vasco caiu. Não foi só ele que caiu. Se só ele tivesse caído de produção, a gente poderia debater isso. Agora, tirar o Verratti do time titular, para mim, é loucura. E o ponto maior Vene, quando o Vasco estava mal, ele estava bem. Sim. Porque no início do ano, ele continua, inclusive, sendo o artilheiro do Brasil. Ele é o artilheiro do Brasil, ele tem 20 anos. E ele tem uma característica que eu, assim, considero fundamental. Ele chama responsabilidade, gente. Muito. Mesmo no momento ruim, ele chama responsabilidade. Ele é aquele... Então, portanto, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as palavras da galera do SBT, analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama e Mirassol. Olha, jogo bem complicado, não vai ser tarefa fácil lá no Maião não, hein? Jogo bem difícil lá em São Paulo, interior de São Paulo, Vasco da Gama e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Sobre uma informação importante, uma reviravolta que teve, que ontem era complicado, hoje teve uma reviravolta. Segundo informações do portal, do jornal L'Equipe,
que é lá da França, muito importante, inclusive, é que o Vasco encaminha a contratação do atacante Andrés Gomes, do Reims da França. As negociações avançaram nos últimos dias e as partes devem sacramentar um acordo por empréstimo com obrigação de compra, estipulada entre 5 e 7,5 milhões de euros, que equivale ali de 32,1 a 48,1 milhões de reais. Então o Vasco pode estar fechando com esse jogador, Andrés Gomes, colombiano, atua com a perna direita, na ponta direita, não é aquele cara que faz o que o Ryan faz, por exemplo, de cortar para o meio e chutar com a perna invertida, não. Ele é uma característica diferente e o Vasco está buscando esse jogador que deve, em breve, estar desembarcando no Rio de Janeiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!